da AMBRA. Eu quero agora falar da questão do pagamento indevido, tá? Ele é tratado aqui no tema da extinção da obrigação tributária, porque ele está junto do pagamento quando você tem de tratar dele. Ele não trata num capítulo à parte, trata no capítulo da extinção da obrigação tributária. Então, você tem, ele fala do pagamento e depois fala logo em seguida a situação de pagamento devido, que é justamente quando o sujeito passivo paga um valor que não era obrigado, ou seja, uma obrigação que não existia, ou eu pago a mais. Tá? Uma discussão que tem, pagamento devido é tributo ou não? Para alguns, a falta do elemento de legalidade não permite que eles sejam considerados como tributos, mas é uma mera prestação de fato. Tá? E outros falam que eles têm autonomia própria das entidades tributárias, porque eles têm quando eu faço um pagamento devido, eu estou agindo como se estivesse fazendo um tributo. Tá? O 166, ele trata de situações onde onde eu posso identificar esse pagamento indevido. Né? Então, veja só, cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável ou da natureza das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Erro na edificação do direito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento ou reforma, anulação, regulação, rescisão de decisão condenatória. Ou seja, todas as situações podem gerar um pagamento devido, ou seja, podem gerar, na verdade, a caracterização de que aquele pagamento foi feito erroneamente e que eu mereço restituição desse tributo. Então, por exemplo, se eu estava condenado a pagar um tributo e essa decisão foi desfeita, se eu paguei, eu posso reaver esse tributo. Tá? A ideia do pagamento devido aqui, essencial, é eu identificar a situação para eu poder entrar com uma ação de repetição de indébito. A norma repetitória, como a gente chama, é aquela norma que vai regular a relação na qual o contribuinte é credor do fisco. Então, nela nós temos um antecedente que descreve o pagamento indevido, em desconformidade com a regra matriz. E o consequente, nós teremos uma relação de sujeito ativo, é quem pagou indevidamente o tributo, né? O contribuinte, o responsável, e o sujeito passivo é aquele que arrecadou o tributo e que vai ter que pagar de volta. Tá? No caso de tê-lo transferido a terceiros, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo. Isso aqui é a situação seguinte. Em geral, entende-se que o contribuinte que fez o pagamento, né, teve o custo econômico, então ele vai poder pedir ressarcimento se ele paga, por exemplo, imagine que houve um aumento de IPTU, né? Aí a prefeitura, o Ministério Público entra com uma ação considerando abusivo o aumento. Nesse caso, imaginemos que não tenha sido dado liminar na justiça e que chegue a cobrança do meu IPTU. Eu pago o IPTU cheio e depois o judiciário entende que está errôneo e que eu paguei, sei lá, R$ 200 a mais no meu IPTU. Eu posso entrar com a ação pedindo para reaver aquele valor. Tá? Mas veja, saiu do meu bolso, diga. A situação no 166 pensa muito na chamada tributação indireta. IPVA, IPI, ICMS, ISS. Toda tributação sobre o consumo ela é indireta. E o que acontece? A pessoa, o contribuinte de direito, o contribuinte que está lá na nota fiscal e que tem a relação com o fisco, ele paga e o custo disso é repassado para terceiras pessoas, no caso os consumidores. Né? E aí o CTN fala que se houver essa transferência,
eu tenho que estar expressamente autorizado para recebê-lo. Tá? Na verdade, o que se tem aqui é uma situação muito curiosa, porque a legislação entende que eu não poderia pedir a restituição nesses casos, porque, de certa forma, já me ressarci do custo do tributo. Né? E, por outro lado, também, a segunda corrente entende, uma outra corrente entende que pode sim haver o pedido, desde que eu tenha autorização, porque eu estou ali a receber eu fiz o custo indevido. Né? Então eu tenho que pagar, eu tenho o poder de pedir do Estado de volta o dinheiro. Outra coisa que não. Você já se ressarciu com o consumidor. Se alguém tivesse que entrar com ação, era ele. Só que nós temos um outro problema que a jurisprudência e a legislação e a jurisprudência entendem que o contribuinte, de fato, que é aquele que arca com o custo econômico, também não pode pedir restituição de tributo pago indevidamente, porque ele não é sujeito passivo de direito, sujeito passivo de fato. Então, pense no exemplo da empresa que paga indevidamente ICMS e repassou os custos do ICMS ao consumidor. Ela pode até tentar reaver de alguma forma. Alguns doutores vão dizer que não, olha, você pode tentar reaver o tributo pago indevidamente, sem autorização, é muito raro. Tá? Mas o consumidor também não pode pedir porque ele não é contribuinte de direito, contribuinte de fato. O que se tem de mais sólido é o seguinte: quem arca com custo econômico como consumidor não vai poder entrar com pedido de restituição. Tem uma exceção só. Uma exceção na legislação, que é uma exceção do, do relacionada a pagamento indevido de tributo de conta de luz elétrica de consumidor de energia elétrica que tinha um contrato de demanda contratada, que é quando você fecha um valor específico para consumo de energia elétrica. O que acontece? A regra geral vai dizer, quem arcou com o ônus do tributo, o consumidor final, ele não é contribuinte de direito, ele é contribuinte de fato. O contribuinte de fato não pode pedir restituição de débito pago indevidamente. E o próprio empresa que pagou, ela também não poderia entrar com pedido de restituição sem autorização do consumidor. O que acaba acontecendo é o seguinte: quando se paga, sei lá, foi feito um pagamento errado mesmo, e o custo foi passado para o contribuinte, depois ele tenta ressarcir, vai ficar o seguinte: não, ou seja, se ressarciu com o consumidor, é melhor esse dinheiro ficar com o Estado. Tá? Agora, há situações, somente quando o judiciário declara inconstitucional alguma norma, que ele fala especialmente, nesse caso aqui, as empresas vão poder restituir o valor. Aí faz-se tábula rasa do fato de terem passado o custo para o consumidor final e as empresas vão recuperar. E aí, nesse caso é complicado, porque elas recuperam o valor que foi pago, elas pagaram o tributo, ou seja, elas têm uma primeira ressarcimento quando fornecem o produto ao consumidor e enxergam o valor do tributo lá, e vão ter um segundo ganho com a restituição do tributo via ação de redução de débito. Então, assim, é bastante problemático a restituição de tributos indiretos. No caso do tributo direto, não tem mistério. Eu paguei imposto de renda devidamente e vou lá e peço ressarcimento. A questão é, a tributação indireta, quando eu repasso ao consumidor o custo, pela regra do CETEN, eu tenho que pedir autorização para ele. Tá? Só que ele também não pode pedir restituição para o fisco porque ele não é cliente, ele não é consumidor, ele não é, contribuinte de fato, ele é contribuinte de direito, ele só arca com ônus. Então, é uma sinuca de bico que no fim dos ovos é melhor deixar com o Estado esse valor pago indevidamente por tributação indireta. Porque ou autoriza os consumidores finais a pedirem ressarcimento, e aí só empresas
consumidores finais iriam entrar com esse pedido, porque consumidor pequeno dificilmente vai entrar com pedido para restituir ICMS de produto que ele comprou. Ou eu reconheço que as empresas vão poder entrar com esse pedido de restituição. Agora, talvez a terceira opção seja melhor, deixa com o Estado. Ou seja, principalmente se a gente está falando de decisões judiciais, que declarem inconstitucional um determinado tipo de cálculo ou um determinado tributo, na tributação indireta, estava falando da tributação indireta. Eu acho muito melhor que esse module efeito, olha, os efeitos são para o futuro. É para agora em diante. Não cabe restituição. Porque a empresa, quando paga indevidamente um tributo inconstitucional, por exemplo, e repassa ao consumidor, ela já recompõe o seu custo. Se ela for entrar com ação de restituição de débito de um tributo inconstitucional, ora, ela vai ganhar duas vezes, no repasse e esse impondo do Estado. Então é melhor ficar com o Estado e olha, a partir daqui a gente regulariza a situação. Agora, quando a tributação é direta, com imposto de renda, IPTU, então não tem grandes danos, pagou indevidamente, você entra com pedido de restituição.